Salmo de número 21, ok? Salmo 21. A gente vai dividir o salmo em duas partes. Então vai dar para a gente ler à medida que a gente vai estudando, tá bom? O salmo de número 21, ele é bem interessante, porque ele é praticamente uma resposta ao Salmo 20. Não sei se você se lembra, mas a semana passada, o Salmo 20, ele é uma oração de Davi, um desejo para que Deus responda às orações do rei. O versículo 4, ele diz assim, Salmo 24, conceda o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a tua vitória com um grito de alegria e ergueremos nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Então ele é um salmo de pedido para que o Senhor responda ao coração do rei. E o Salmo 21, ele é como se fosse uma resposta do Salmo 20. Exatamente concluindo que Deus, ele atendeu então o pedido do rei. Esse salmo, ele provavelmente foi escrito por Davi sobre si mesmo. Então ele está escrevendo sobre si como rei, e as suas vitórias como ungido de Deus. Então ele escreve sobre si. E a intenção desse salmo provavelmente era mostrar ao povo que as vitórias de Davi nas guerras deveriam ser celebradas somente ao Senhor. Então muito do que os outros povos faziam, obviamente, quando o rei saía para a guerra e voltava, as pessoas celebravam a vitória do rei. E Davi, ele está colocando aqui toda a honra e toda a glória ao Senhor. Então, o Salmo 20, ele é praticamente um salmo cantado quando o rei saía para a guerra, e dizendo, olha, o rei vai sair para a guerra, então o Senhor atenda os desejos do seu coração. E o Salmo 21, então, é a resposta, quando o rei volta e se alegra, então, com todos os povos por causa da sua vitória. Então, o rei Davi, ele conquista a vitória que o seu coração tinha desejado, e ele então ora e escreve esse salmo de número 21. Vamos olhar primeiramente, então, os versículos de 1 até o versículo 6, ok? De 1 ao 6. Diz assim, o rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhes dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração, e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste, dando-lhes ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobrisse. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. Até aqui. Um comentarista, ele diz que essa palavra força, aí no início, o rei se alegra na sua força ao Senhor, implica todo o sucesso referido aqui deveria ser dado a Deus, deveria ser rastreado até Deus. Não foi, as vitórias de Davi não foram porque o seu braço era forte, mas foram porque o Senhor é forte. Tudo que ele conquistou, tudo que ele conseguiu, toda a sua vitória, Davi reconhece que não é pelas suas próprias forças, mas é porque Deus quis e porque Deus é forte. Não foi pelo valor ou habilidade do próprio rei, mas foi pelo poder de Deus somente. Ele está dizendo então que ele se alegra pelas vitórias que Deus dá a ele. Deus, ele concedeu o desejo bom do seu coração, como nós vimos na semana passada, que Deus, ele responde nossas orações e ele dá, sim, aquilo que o nosso coração deseja, desde que seja algo bom. Ele não rejeitou o pedido dos lábios de Davi. Deus respondeu a oração de Davi, do Salmo 20,
e satisfez o desejo do seu coração e não negou as súplicas dos seus lábios. Como é bom, não sei se você percebe isso, mas como é bom quando a gente tem uma oração respondida. Quando a gente ora, e às vezes a gente não percebe, né? A gente falou isso na semana passada. Muitas vezes a gente não percebe que Deus respondeu a nossa oração. E Deus responde várias vezes, e dando positivo, e realmente dizendo, não, eu vou conceder isso, eu vou dar isso para você. Tem muitos momentos em que eu pedi coisas que eu achava que Deus nem ia dar. E às vezes Deus deu e eu nem percebi que eu tinha pedido por isso. Então nós devemos sempre lembrar e sempre louvar a Deus. A intenção de Davi aqui era mostrar ao povo que Deus tinha feito na sua vida como rei, e que todas as suas vitórias não eram merecimentos do rei, mas era merecimento de Deus. Na realidade, quando a gente olha para um rei como Davi, que praticamente foi um dos homens, né, se não talvez um dos homens mais ricos que existiu em toda a história, né? Talvez Salomão tenha sido talvez o mais rico, mas Davi, ele foi um dos homens mais ricos. Venceu tantas guerras, mas tantas guerras, que povos que só de ouvir falar o nome de Davi já se tremiam, como a gente já viu em um salmo anterior. Imagina você vencer uma guerra e dizer de todo o seu coração, não, foi Deus que deu essa vitória. Tem que de fato ter muita humildade com todo o poder que Davi tinha e muita fé que de fato era Deus quem dava as vitórias. Eu gostei bastante, não sei quantos acompanharam, mas gosto bastante de acompanhar as Olimpíadas, né? E a Copa do Mundo também. E foi interessante que muitos atletas ali, tem vários vídeos, mas muitos atletas glorificaram ao Senhor pelas suas vitórias. Vários ali, né? Vários. Teve a Raíssa Leal no skate, o Medina no surf e tantos outros que glorificaram a Deus ali e falaram, não, é toda honra e glória ao Senhor. Teve uma, especificamente, que foi talvez a mais interessante, porque de fato parece que ela é bem cristã mesmo, que é a Larissa Pimenta, que ela é a judoca brasileira. Depois ela vencer uma luta contra uma italiana, a italiana abraçou ela porque ela tinha compartilhado o evangelho com a italiana e a italiana se converteu. E a italiana abraçou a Larissa Pimenta, a judoca brasileira, depois da vitória, né? E disse assim, olha, toda honra e glória ao Senhor. Dê honra e glória a Deus. E a Larissa, então, fez uma oração naquele momento, dando honra e glória ao Senhor. Talvez muitos desses atletas, de fato, dizem que glorificam a Deus. Mas outros, e talvez esses mesmos batem no peito, na verdade, do fundo do coração, dizem, não, na verdade foi merecimento meu e eu que conquistei isso. Mas as nossas vitórias, o que a gente conquista, nós realmente conseguimos agradecer ao Senhor, realmente dar toda a honra e glória somente a Deus. Versículo 7 a 13 também mostra a confiança que o rei confia no sucesso do Senhor. O rei confia na força de Deus. Versículo 7 a 13 diz assim, o rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá a todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará. Um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga, quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. O motivo da vitória de Davi aqui como rei, e o motivo porque ele venceu os inimigos, é o que diz o versículo 7, que o rei confia no Senhor.
E porque o rei confia no Senhor, ele não será abalado e Deus vai dar vitória e vencer os inimigos. O rei confia no Senhor e sabe que a misericórdia do Altíssimo jamais se acabará. Ele sabe que todas as suas conquistas são pura misericórdia de Deus. É a mão de Deus quem alcança os inimigos, é a mão de Deus quem apanha os que odeiam o Senhor, e nós podemos confiar que todo o mal que acontece nesse mundo será destruído e Deus irá vencer sobre toda a maldade. É duro dizer isso, mas nós podemos sim nos alegrar quando o mal ele é extirpado do mundo. Na realidade, o nosso coração humano, todos nós queremos a justiça. Todos nós queremos que o bem vença o mal. Mas a realidade é que nós não queremos ser julgados por Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, você quer que o bem vença o mal? Todo mundo vai dizer, sim, eu quero. Mas ninguém aponta para si mesmo e diz assim, não, mas eu sou o mal. E eu não quero ser julgado por Deus. Nós também podemos acreditar que o diabo e os seus súditos eles planejam destruir o Senhor. Mas é algo impossível, pois Deus, como diz o versículo aqui, está com o seu arco mirado em seus rostos. Deus ele não deixa o mal agir de qualquer forma. Nós podemos confiar nisso. Até o mal, ele está debaixo da soberania de Deus. Até as coisas ruins que acontecem em nossa vida são porque Deus está permitindo. E Deus não permite que coisas piores aconteçam com a gente, porque Ele está com o seu arco apontado para a cara do inimigo, apontado para o rosto do diabo, dos seus súditos, dos demônios, impedindo que aconteçam coisas piores com nossas vidas que poderiam acontecer. Nós podemos então cantar, como diz então o versículo 13, ser exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Nós podemos cantar e louvar ao Senhor, porque o Senhor venceu e vencerá os inimigos não só do rei Davi, mas inimigos eternos de Deus. E como que Deus ele vence os seus inimigos? Assim como Israel deveria olhar para esse salmo e cantar esse salmo para as vitórias de Davi e se alegrar porque eles eram vitoriosos em Davi, então Davi saía para vencer no lugar deles. Nós também podemos alegrar porque nós não somos vencedores porque nós fizemos algo. Nós somos vencedores porque o rei saiu para vencer em nosso lugar. Nós somos vitoriosos não porque a gente fez alguma coisa, mas porque o braço forte de Deus, em Cristo Jesus, o rei sai e vence em nosso lugar. A cruz de Cristo, então, e a ressurreição, nos trouxe a vitória eterna, e nós podemos dizer também que nós somos mais do que vitoriosos. Eu quero ler 2 textos que imagino que você já deva saber qual é, de Romanos 8, para nos lembrar dessas verdades. Romanos 8, versículo 1 a 4, e depois o 31 ao 39. Romanos 8, de 1 a 4, depois o 31 ao 39. Diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois do versículo 31 ao 39, que diz assim: Que diremos então? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas?
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos então cantar, hoje, mais do que Davi cantou, ser exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Cristo Jesus como Rei, como nós cantamos as duas músicas aqui, Cristo Jesus, ele é este vitorioso que nos dá a vitória. O Senhor dá vitória ao Rei e por isso nós somos mais do que vitoriosos. Nós só somos vitoriosos e mais do que vencedores porque Cristo Jesus é vitorioso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, 5 aplicações breves, rapidinho, para a gente encerrar esse momento. Primeiro, reconhecer que já temos a vitória sobre o pecado e o mal contra as nossas vidas. O mal ele pode acontecer contra a gente, mas nós já temos a vitória contra ele. Segundo, crer que no Rei Jesus nós somos mais que vencedores. Nós não somos vencedores por algo que nós fizemos, mas sim porque nós temos a vitória em Cristo Jesus. Terceiro, agradecer porque as vitórias diárias são dadas pela mão poderosa de Deus. A cada momento nós temos que enxergar pequenas coisas que Deus nos dá vitória. Mesmo as espirituais, mesmo as físicas, as conquistas que Deus vai nos dando, nós podemos reconhecer e agradecer ao Senhor pelas pequenas vitórias que Deus nos dá diariamente também, que é também através da mão poderosa de Deus. Quarto, nós podemos glorificar a Deus a cada resposta de oração e a cada bênção que Deus nos dá. Cada livramento, cada ida de uma viagem em volta, onde chegamos em casa, cada vitória em uma doença, seja pequena ou seja grave, nós podemos glorificar a Deus, devemos glorificar a Deus com isso também. E por fim, saber que no final de tudo, saber que o inimigo ele já foi vencido e que nada pode nos separar do amor de Deus. Mesmo que a gente não tenha essas pequenas vitórias, como a gente disse diariamente, mas no final de tudo nós sabemos, Deus já venceu. O mal já foi extirpado, Deus já venceu e nós só aguardamos então isso acontecer quando nós irmos então para o céu. Amém? Pai querido, obrigado, Pai, porque apesar dos nossos pecados, apesar do nosso coração, ainda assim, apesar da nossa fraqueza, nós não conseguimos, ó Pai, vencer o mal, nós não conseguimos vencer guerra alguma contra a impiedade deste mundo. Mas, ó Pai, o Senhor enviou Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para nos libertar dos nossos pecados, para ressuscitar ao terceiro dia, para nos dar a vitória, ó Pai. Nós não merecemos essa vitória sobre o mal, mas o Senhor concede gratuitamente a nós. E, ó Pai, obrigado porque somos mais do que vencedores através do Rei, através do Filho de Davi. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer que o mal não tem mais poder sobre nós, o inimigo não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor nos libertou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos como vitoriosos, ou seja, a vivermos entendendo
que o Senhor já venceu o mal e não precisamos mais ser escravos do pecado. Não precisamos mais ser viciados em pecados que nos seduzem dia após dia e não precisamos mais, ó Pai, ceder a essas tentações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vencermos o mal em Cristo Jesus. Porque, ó Pai, nada pode nos separar do seu amor. Pedimos a sua graça, pedimos que o Senhor nos ajude a lembrarmos essas verdades durante essa semana. E, ó Pai, que o Senhor também nos ajude a falar dessas verdades a outras pessoas também. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.